Ok, gente. O curso de biologia molecular ele é misturado assim entre aulas dadas em cima do Strayer, por exemplo, ou do Leninger, ou do biologia molecular da célula, e as partes sobre as técnicas que a gente pega filme da internet, eu conto as coisas que eu sei, slides que eu fiz, coisas que a gente usa na pesquisa e tal, para explicar as técnicas e tal, né? Então, hoje nós vamos voltar um pouquinho para o livro-texto, né? Vocês encontram quase tudo que eu vou falar hoje no livro-texto. Então, vamos lá para a nossa apresentação de hoje. Bom, não vou falar só de reparo, não. Eu vou falar de reparo de DNA e eu vou falar de uma coisa mais importante que o reparo, que é o sistema de checkpoint. Vou falar no final. Mas vou falar também da lesão em DNA. Uma polimerase de Escherichia coli, né? A gente fala procariótica, tudo é feito com Escherichia coli. Ela comete um erro na faixa de 10 a 1 erro em cada 10 a 7. Na genética, a gente coloca esse 10 a 7 no denominador, né? Um erro sobre 10 a 7, e a gente costuma falar que a taxa de mutação espontânea é de 10 a menos 7, né? Então, na genética sempre se fala com esse expoente negativo. 1 em cada 10 milhões, né? 10 a 6 é 1 milhão, 1 em cada 10 milhões. Só que se você for observar na bactéria mesmo, essa taxa é 1000 vezes menor, porque ocorre no sistema biológico um monitoramento que é feito pelo sistema de reparo, né? Então, é uma boa coisa guardar informação em DNA. Vocês sabem que tem um amigo, um conhecido meu, né? Amigo, um professor ali, inglês, que ele codificou uma foto dele, uma fotografia dele, em sequência de DNA. Ele colocou num plasmídio, mandou a bactéria para o amigo dele. O amigo dele sequenciou e ele tinha o sistema decodificador e apareceu a foto dele lá, né, na decodificação. Então a galera acha que o melhor jeito de guardar informação não é num disquete, né? Disquete, ninguém. Quem tem um disquete em casa aí? Eu tenho alguns aqui em algum lugar. Sei lá, tem várias mídias de computador que vão sendo extintas, né? Então tem até um museu especializado em guardar essas mídias, né? Se alguém tem um disquete, aonde você vai abrir esse disquete? Você tem que ir num lugar onde tem um drive de disquete, né? Então, daqui a pouco, os USB, pendrive vão sumir e tudo mais. Então, a galera chegou a uma discussão de que seria uma maneira interessante você guardar informação para sempre num DNA, né? Então, tem uma corrente aí conversando sobre isso aí, como codificar e tal. Então, porque o sistema de reparo mantém ele bem preservado. Bom, por falar em lesão no DNA, se você respirar, você vai lesar seu DNA, tá? A mitocôndria, vocês estudam na bioquímica, que ela reduz o oxigênio para a água, significa que ela entrega elétrons. É uma entrega de 4 elétrons em um único passo. Só os deuses da biologia explicam como que é possível você entregar 4 elétrons numa única reação. E, claro, né, o oxigênio ele fica preso, coordenado entre um ferro e um cobre dentro do citocromo, e ele só sai de lá quando ele vira água, né? Só que em 5% das vezes ele sai no meio do processo. Ele gera o que a gente chama de espécies ativas de oxigênio. As espécies ativas de oxigênio são representadas pelo superóxido, que é um oxigênio com os elétrons a mais, e o peróxido de hidrogênio. Aliás, eu faço um movimento para que vocês não chamem peróxido de hidrogênio de água oxigenada.
mas tem até professor nosso lá que chama de água oxigenada. Água oxigenada é uma água que você borbulha oxigênio nela, é uma água oxigenada. H2O2 é peróxido de hidrogênio, tá? Ou H2O2. Não é água oxigenada. Eu fiz bioquímica, doutorado em bioquímica no Instituto de Química da USP, e eu tinha muitos amigos químicos, né? Então, eles me xingavam demais sobre esse assunto. Não pode chamar peróxido de hidrogênio de água oxigenada, pelo amor de Deus, não na frente de um químico, né? E essa reação aqui era estudada lá no meu laboratório, não por mim, mas pela galera que trabalhava do meu lado ali, que é que o peróxido de hidrogênio reage com ferro 2 e você encontra ferro 2 próximo do DNA e criando o radical hidroxila. Radical hidroxila é uma hidroxila com um eletrinho só, um pontinho só. Então, ele tanto pode roubar um elétron para completar, quanto ele pode doar esse elétron. Então, assim, é um radical que é muito reativo. Só que ele reage rapidamente na célula, ele não consegue viajar, sei lá, da membrana até o núcleo, isso não. Ele vai encontrar alguém no caminho e crau. Então, por isso a importância do ferro 2 existir próximo do DNA, porque se lá na sua mitocôndria você está querendo transformar oxigênio em água e sem querer produz um superóxido, um peróxido de hidrogênio, essas duas substâncias podem navegar até o núcleo, encontrar o ferro 2, criar o radical hidroxila e lesar o DNA. Por incrível que pareça, quando vocês tomam uma dose de raio-x, o raio-x ele ioniza a água e dá peróxido de hidrogênio e cria exatamente a mesma lesão. Então, a lesão do peróxido de hidrogênio é basicamente a mesma lesão do raio gama ou do raio-x. E eu, por exemplo, trabalhava com essa lesão no DNA lá em São Paulo. Uma vez eu tive que irradiar com raio gama, eu tive que ir lá no centro de radioatividade, levar minhas células, colocar no elevador, o elevador descia até a fonte de radiação, e aí, maior tempo. Aí depois eu descobri que eu podia simular simplesmente pegando a garrafa de peróxido de hidrogênio, dosar direitinho na concentração, pôr em cima das células, e é a mesma coisa que eu estudar a ação do raio-x ou do raio gama no DNA, né? É exatamente o mesmo procedimento, né? As moças que produzem esse tipo de lesão aí quando elas vão tomar sol, né? Os meninos sabem o que vem a ser um blondor? Algum menino me explica o que é um blondor? Ainda tem esse nome, blondor. Algum dos meninos sabe o que vinha a ser um banho de lua? Cri, cri. Sei não. Vamos lá. É negócio para cabelo? Quase. São os pelos, que as moças, de vez em quando, em vez de tirar os pelos, elas passam para ficar loirinho, né? Geralmente usa-se para ir tomar sol, da praia, tal. Ainda se usa isso, meninas? Alguém pode me contar aí? Chama blondor mesmo ou mudou de nome? Pelo que eu saiba, não chama mais blondor, não. E pouca gente usa. Pouca gente usa. Muito bem. Está meio fora de moda aí. No meu tempo, então, usava-se. Muito bem. Mas aquilo lá gera peróxido de hidrogênio, né? Que causa o amarelamento dos pelinhos. Bom, uma outra coisa que pode lesar o DNA são agentes exógenos, físicos e químicos. Generalizei, né? Agente físico, luz ultravioleta. Você sabe que tem uma moça que provou que não tem como você ficar bronzeado se você não tiver lesão no DNA? A síntese de melanina, ela passa por uma sinalização que envolve a lesão no DNA. Então, você não tem saída. Você pode não se queimar, né? Não ter toda aquela lesão em 5 minutos. Você passa um protetor solar que vai adiar
essa exposição, né? Ele vai barrar um pouco, vai deixar passar pouco, então você vai demorar, sei lá, 6 horas para ficar torrado, em vez de ficar torrado em 5 minutos. Mas a luz ultravioleta causa lesões no DNA também. Cigarro causa lesão no DNA. Aquela carninha bem torradinha do hambúrguer, né? Você frita um hambúrguer até ele ficar muito torrado, aquilo lá dá lesão em DNA. Soufflé de espinafre depois de muito tempo, espinafre guardado na geladeira. Que mais? Amendoim, vou mostrar o lance do fungo do amendoim, causa lesão em DNA. Então, a gente está exposto aí a vários cancerígenos, né? E o que nos defende? Um sistema de reparo. O sistema de reparo, ele elimina essas lesões. Eu vou contar para vocês aí que existe um sistema de reparo que foi desenhado para cada lesão, pela evolução, né? Específico daquela lesão, e a gente tem um sistema de reparo que pega distorções no DNA e corta um pedação, aí remenda. Então, a gente vai estudar esses dois sistemas. Sistemas que conhecem a lesão, né? Foram originados para lidar com aquela lesão, e sistemas que não conhecem a lesão, mas conhecem a distorção no DNA e cortam aquele pedaço e colocam um novo. Então, a gente vai estudar esses sistemas aí. Mas, assim... Professor, fala. No caso, o banho de lua dá que tipo de problema no DNA? Pode afetar as células da sua pele, né? Porque você está mirando os pelos, mas a sua pele também está recebendo radical hidroxila ali, né? Então, pode afetar um pouquinho, vai afetar. Agora, o Blondor, ele tem reparo também, né? Assim como a luz do próprio sol que você vai tomar vai ter reparo. Então, assim, por mais que cause a lesão do DNA, você tem um tempo de reparo. Geralmente, as células conseguem lidar com essas lesões. Em alguns casos, pode ser que elas não lidem bem e você tenha um câncer de pele. Então, eu quero falar com muita seriedade para vocês isso aqui. Sistema de reparo repara a lesão. Você vai estudar isso no livro. Alguns livros não falam bem isso aqui. O problema não é o reparo. O problema é o sistema de checkpoint, que eu vou dar uma palhinha na aula de hoje e depois vou colocar uma gravação para vocês estudarem com mais detalhe, quem quiser, né? Claro. Que é o sistema de checkpoint. O sistema de checkpoint é um sistema que bloqueia a proliferação das suas células no momento que o reparo tem que acontecer. O reparo de uma lesão de peróxido de hidrogênio e raio-x demora no máximo 4 horas. 4 horas depois já acabou tudo, tá? A célula já reparou. Agora, a luz ultravioleta demora umas 24 horas para você retirar as lesões lá, tá? Nós tomou sol, então, durante esse período de 24 horas, em que o reparo está acontecendo, pode acontecer problemas. E a célula tem um sistema de checkpoint, que enquanto o reparo está acontecendo, enquanto a lesão está lá presente ainda, né? Na verdade, enquanto a lesão está lá presente, a proliferação é bloqueada. Porque se você não tiver esse mecanismo de checkpoint, algumas mutações causam isso, você pode ter a principal causa do câncer, que é você dividir a célula, fazer divisão celular na presença de lesões, tá? Então, tem a lesão no DNA? Beleza, você tem que interromper o ciclo celular. Se você tiver um problema nesse mecanismo de interrupção, a sua célula vai fazer 2 coisas muito graves durante a proliferação. Replicar DNA. Replicar DNA com uma lesão no DNA, você vai causar bagunça, tá? No seu genoma. E a outra coisa é querer fazer mitose.
o radical hidroxila produz quebra na cadeia do DNA, né? Então, você vai querer fazer uma mitose com quebra no cromossomo. Na hora que você vai separar os cromossomos, sobra um pedacinho. Esse pedacinho fala assim, e onde eu grudo? Ele gruda num outro lugar. Então, você começa a ter rearranjos no seu DNA. Esses rearranjos, a gente costuma chamar de instabilidade genômica. Todo câncer, para ser câncer, ele precisa entrar num processo de zona nos cromossomos, tá? Essa zoação a gente chama de instabilidade genômica. Eu tenho um matemático que calculou uma vez, chamado Cairns, que você precisaria de 4 mutações cruciais acumuladas para conseguir ter um câncer devido a mutações pontuais, tá? E isso demoraria muito mais do que uma vida humana, uns 500 anos para você ter câncer. Então, só substituição de base aqui, ali e acolá, acertando genes importantes, não daria para gerar o câncer. O que acontece? Geralmente a célula perde esse mecanismo de checkpoint, ela se mete a replicar o DNA e a fazer mitose com as lesões, e isso não é uma boa ideia. Ela entra num mecanismo de rearranjos cromossômicos. Você pode pegar todo o câncer, quando ele avança e fica mais maligno e tal, o cariótipo, né? Cariótipo, quando você vê os cromossomos e tal, é tudo zoado, tá? E o que acontece nessa zoação? A gente vai estudar isso mais para frente, na hora que for estudar regulação gênica. Você tem, por exemplo, um gene aqui que é muito ativo nos linfócitos, né? Para produção de anticorpo. Ele está produzindo lá, está ativando pra caramba. E você tem um gene aqui que controla a proliferação das células. São cromossomos diferentes. Se você fizer um rearranjo cromossômico e aproximar esses caras, essa região controladora da produção de anticorpos começa a estimular o gene que controla a proliferação celular aqui. Então, você criou uma razão para você ter uma leucemia, né? Através do quê? De um rearranjo. Então, lembre-se disso. Todo câncer tem rearranjo. Não tem como não ter. E isso aí a gente chama de instabilidade genômica. Por que a gente entra em instabilidade genômica? Porque a gente se meteu a conseguir replicar o DNA na presença de lesões ou fazer mitose na presença de lesões também, entendeu? Então, a gente vai estudar o sistema de reparo, mas eu vou dar uma aulinha para vocês aqui, mais ou menos, depois eu vou mandar uma aula gravada, que é o sistema de checkpoint. Tem alguém ligando no meu telefone? Parou. Muito bem. Então, o sistema de checkpoint não é o sistema de reparo, é um outro sistema. Vamos estudar o reparo e vamos estudar o checkpoint. Belezinha? Vamos às lesões no DNA. Muito bem. São figuras do Stryer. Tem umas coisas que nem são tão interessantes assim, mas está lá. Ó. Você sabia que a adenina pode parear com citosina? Como assim? É o Guinaldo Costa, né? Adenina pareada com citosina. A adenina, ela tem um tautômero. O tautômero é um isômero, né? Aquele hidrogênio que está aqui em cima, ele pode isomerizar e vir para cá, tá? E aí forma uma adenina. Momentos raros ela vai estar assim. A maioria das adeninas vai estar desse jeito aqui. Agora, se esse hidrogênio vem para cá, esse cara fica com uma nuvem negativa aqui assim, e esse cara ele fica parcialmente positivo, então ele faz uma ponte de hidrogênio aqui, esse cara é parcialmente positivo, faz uma ponte de hidrogênio aqui, e você tem o famoso pareamento de citosina com adenina. Se a adenina estiver assim, no momento da replicação do DNA, em vez de entrar uma timina, entra uma citosina, né?
Então, aí pronto, você mudou a sua herança aqui, fez uma mutação, né? Muito bom. Uma outra maneira de acontecer lesão assim é uma coisa que ocorre com ácido nitroso aqui, com a adenina. A adenina, às vezes, ela desamina, né? Ela perde esse grupo amino aqui e ela vira uma base que não é a guanina, é uma base chamada hipoxantina, que inclusive lá na aula de bioquímica, esse cara é o precursor de adenina e é o precursor de guanina. Mas aqui nessa nossa aula, aqui o que importa é que se houver uma desaminação que ocorre na célula, raramente, mas ocorre, esse cara aqui, a hipoxantina, ela pareia com a citosina, né? Porque esse oxigênio aceita a ponte de hidrogênio e esse cara aqui faz a ponte de hidrogênio. Tá? Então, isso aqui é uma citosina, ela faz duas pontes mais pareia. Tá? Então, a mudança química de A para H, né, que é hipoxantina, faz ela parear com C, e aí a gente tem uma transição. A gente chama de transição quando é uma troca de bases do mesmo tamanho. Né? A vira G e T vira C, é transição. Quando muda o tamanho da base, uma base grande por uma pequena, a gente chama de transversão. Muito bem. Isso aí é só para contar para vocês que essas coisas ocorrem enquanto a gente está aqui falando, tendo aula. O nosso DNA pode ter essas mutações aí. Quem trabalha em laboratório de pobre usa brometo de etídio, né? Então, tem uns corantes para corar DNA que podem causar mutações que são as acridinas. As acridinas são anéis, assim, e elas intercalam no DNA. O que elas fazem é dar uma tapeada na DNA polimerase, porque você tem uma base aqui para ser duplicada, né? Faz o pareamento ótimo sem cric e duplica. Tem uma outra aqui e duplica assim. Essas acridinas, elas entram no meio dos degraus assim, da escada e elas afastam um pouquinho aqui, então acaba que entra uma base aqui, depois ela entra uma outra aqui, você acaba na fita filha inserindo uma base a mais, né? Porque você muda o espaçamento ali na hora que a acridina se intercala. São drogas chamadas intercalantes e levam à mudança da fase de leitura, porque se você coloca uma base a mais, você atrapalha a leitura dos códons de 3 em 3 e tal. Mas isso aí você não vai encontrar muito na natureza, você vai encontrar mais no laboratório. O bom dessas substâncias é que elas são extremamente laváveis, né? Eu tenho muito amigo que pega no gel com brometo de etídio, mas ele lava a mão, né? É extremamente lavável. Então, são os loucos aí, mas beleza. É lavável sim. Embaixo tem um dímero de pirimidina, vou falar daqui a pouco. Do lado direito aqui tem a aflatoxina. A aflatoxina B1, ela é produzida... Sabe aqueles cones de amendoim ali? Se eles estiverem meio velho, não pode comer não, porque pode causar câncer. O fungo do amendoim, aquele branquinho, né? Dá meio bolorado, assim. Na verdade, se você comer um amendoim assim, você vai devolver, né? Você não vai querer comer o amendoim com aquele gostinho de bolor. Mas esse fungo, ele produz uma substância que está representada aí, que é a aflatoxina B1. Eu vou contar uma coisa para vocês. A aflatoxina B1, ela não faz nada para gente. Absolutamente nada. Pode comer o amendoim. Calma, não vai comer o amendoim. A aflatoxina B1 não faz nada. Conforme esse anel, tá vendo uma coisa cheia de anéis, né? Vai se aproximando do núcleo das células, na periferia do núcleo tem um citocromo. É um citocromo igual das mitocôndrias que tem lá. Tem um citocromo lá perto da carioteca, perto do núcleo. Esse citocromo, chamado citocromo P450, ele tem a função de tacar elétron em tudo que é substância muito maluca, como essa daí, tá? A aflatoxina B1. Então, uma molécula dessa que chega perto do núcleo, ela é bombardeada pelo citocromo P450 para quê? Para destruí-la,
Só que, incrivelmente, a aflatoxina B1, quando ela é atacada pelo citocromo P450, ela cria aquele composto que está embaixo, e é um composto muito louco, que consegue ficar ativado para reagir com o DNA, né? Então, o nosso funguinho, coitado, ele não tem culpa. Quem ativou a aflatoxina B1 foi esse nosso sistema que era para ser de defesa, tá? Então, vocês sabem como é que é a coisa, né? Ninguém planejou esse sistema, foi a natureza que foi inventando. Então, na hora que a natureza inventou o citocromo P450 para te defender de acredino orange, por exemplo, né? No caso da aflatoxina B1 se ferrou, porque ela acaba ativando ela e produzindo um agente que é mutagênico, que vai grudar nas bases do DNA, né? É um caso curioso da aflatoxina B1. Muito bem. E aqui tem o dímero de pirimidina. Vocês não são tão bons assim para lembrar que isso aqui é uma timina, né? Mas, assim, um especialista, quando vê a posição 5, que é 1, 2, 3, 4, 5, com esse CH3, né? Quem tem CH3 aqui e dupla O para cima é a timina. Timina é que tem esse CH3 aqui. E aí tem uma timina que está virada do jeito certo e tem uma que está virada ao contrário aqui, tá vendo? Esse CH3 é esse, né? Essa aqui está de frente, essa aqui está de costas, né? O NH aqui, NH aqui. Então, quando elas absorvem luz ultravioleta, se elas estiverem próximas na cadeia de DNA, forma-se um anel de ciclobutano. Ciclobutano é um quadrado com 4 carbonos, né? Ciclobutano. Forma-se esse anel aqui. Então, isso aqui é causado por absorção da luz ultravioleta. É luz ultravioleta curta. Como que eu vou falar isso? Aquela germicida. Não é aquela que tem no forró. Vai no forró com roupa branca, você fica luminoso. Tem gente que tem tatuagem, né? Eu quis fazer uma vez. Tem tatuagem com tinta que aparece só na luz UV. Então, você não é tatuado. Quando você vai no forró, você está todo tatuado lá. Muito bem. Então, a luz ultravioleta é absorvida. Agora, eu vou ser sincero para vocês. O certo é falar dímero de pirimidina. Alguns livros falam dímero de timina. Não é verdade que só timina forma anel de ciclobutano com timina. Existe também, em menor quantidade, mas numa quantidade razoável, o dímero timina-citosina, tá? T com C, formando também o anel de ciclobutano. O C seria, por exemplo, se fosse esse aqui, ele não teria o CH3 e teria um NH2 aqui em cima, tá? Então, é diferente, mas também forma anel de ciclobutano. Então, o certo para quem trabalha com isso, para quem vai trabalhar com genética, com lesão em DNA, é lembrar do dímero de pirimidina, que seria timina com timina ou timina com citosina. Citosina com citosina não faz, é mais timina com timina em maior quantidade, por isso que o livro coloca dímero de timina e dímero de timina com citosina em segunda importância. É a lesão mais comum com luz UV curto. O V curto vocês conhecem, é a luz germicida, né? Que tem capela de fluxo laminar para esterilizar coisas, né? Tem a galera esterilizando carrinho de supermercado, né? Você pega o supermercado, você coloca dentro de uma cabine, acende o V curto, e o V curto, como ele lesa ácido nucleico, né? Ele lesaria o ácido nucleico do vírus lá também. Então, esse é o famoso dímero de pirimidina, o qual você vai fazer na sua pele se você for tomar sol ao meio-dia, né? E você fala assim, não, mas se eu tomar sol no outro horário, não tem jeito. A indução da síntese de melanina precisa que você tenha lesão no DNA. Então, o que você faz? Lesa o seu DNA no sol, mas lesa devagarinho, tá? Que aí
dá tempo da célula ir lidando com essas lesões e pelo menos você não fica fritado lá igual o camarão. Mas não tem jeito de escapar, não. Vai ter lesão no seu DNA. Esse é o dímero de pirimidina. São as lesões. Muito bom. Agora, eu não tenho culpa, porque não foi eu que dei esses nomes, tá? Mas essas siglas, elas são usadas lá no ICB, a galera usa sigla em inglês mesmo, não vou traduzir, não. BER e NER, tá? Não é todo mundo que fica falando, você estudou, vai cair o BER na prova, vai cair o NER. Mas, assim, tem dois jeitos de você reparar uma lesão. Então, eu vou contar para vocês esses dois jeitos aí. O jeito de cima se chama Base Excision Repair. Reparo e cisão da base. Tá? Esse reparo, ele evoluiu com a história da evolução de uma maneira que as enzimas... Nossa, a Siri estava me explicando aqui o que é um réptil. Calma aí. Esse Base Excision Repair é uma coisa bem específica da evolução. Algumas enzimas apareceram na evolução que conseguem reconhecer uma base e elas pegam a base assim, põem dentro delas e cortam. Tá? Então, esse é o Base Excision Repair. O desenho do Strayer aí não está muito bom, não. Ele tirou um pedacinho vermelho ali da fita, não era para tirar, não. Era para tirar só a bolinha. Aí faz o Base Excision Repair, chamado de BER. E tem outro mecanismo de reparo, que é assim, eu não sei tirar o dímero de pirimidina, tá? Cangurus, rato canguru, na verdade, tem uma enzima que absorve luz normal e faz uma lise do dímero de pirimidina. Mas, assim, são pouquíssimos mamíferos que têm isso, a gente não tem. É só um roedor meio raro lá. Chama-se rato canguru. Na verdade, é um roedor, não é um canguru, não. Mas ele anda pulando, assim. Ele tem isso aí. Tem outros organismos que conseguem fazer a cisão do dímero de pirimidina. Nós não sabemos fazer isso. Então, como que a gente faz? Em vez de tirar a base, a gente fala assim, cara, esse pedaço de DNA está lesado, eu vou arrancar ele e fazer um pedacinho novo, tá? Então, a gente não arranca a base, a gente arranca os nucleotídeos daquela região, não é um só, arranca os nucleotídeos daquela região, crau, assim. Aí o desenho do cara está melhor ali, ele arrancou um pedação, né? Isso daí é chamado de Nucleotide Excision Repair. Nucleotide Excision Repair. Você arranca os nucleotídeos. Não, fui eu que dei esse nome. O nome é esse, NER e BER. BER é quando você tira a base cirurgicamente e NER é quando você não sabe tirar a base, mas você consegue tirar o pedacinho lesado. Então, a lesão da aflatoxina ali também é tirado por NER. O dímero de pirimidina é tirado por NER. Acabei de esquecer o nome daquele composto. Sabe quando você está na praia, você não pode deixar cair a casca do limão, o suco de limão na pele, porque com a luz do sol forma um adulto também, né? Na sua pele, e lesa DNA também, causa mutação. Esqueci como é que chama aquele composto que tem na casca do limão. Vocês sabem, né? Na praia tem que tomar cuidado com substâncias da casca do limão, porque senão fica preta a pele, assim, que é uma reação ativada pela luz ultravioleta do sol, e essa furocomarina, esqueci como é que é o nome desse composto, também é um composto que é reparado por NER, né? Beleza. Então, tem esses dois mecanismos aí que eu vou explicar. Então, vou começar pelo específico da base. Cara, é meio difícil de ver, mas o DNA tem duas cadeias. Tem uma cadeia azul e tem uma cadeia cor-de-rosa aqui. Nessa cadeia cor-de-rosa, uma base foi roubada aqui
para dentro da enzima. E a enzima foi lá e pegou aquela base lá, essa enzima falou assim, essa base está no lugar errado. Aí ela está alquilada, né? Então ela vai lá e ela arranca essa base alquilada. Então tem uma adenina que pode sofrer modificações, e essa enzima chamada ALK-A é uma enzima glicosilase, né? Que a gente tem uma ligação glicosídica, que é a ligação entre o açúcar e a base. Então, quando você arranca uma base do açúcar dela, você usa uma glicosidase. O pessoal chamou aqui de glicosilase, mas eu costumo chamar de glicosidase. Essa glicosilase aqui, ela é uma arrancadora de base. Ela é extremamente específica. Captura a base dentro do seu sítio ativo e gera um sítio apurínico, apirimidínico, ou também chamado de sítio abásico. Então, a primeira enzima que é específica, ela pega a base alquilada, arranca a base e deixa sem base. A gente chama isso de AP-site, que é um sítio apurínico, apirimidínico, quer dizer, não tem base nenhuma, ou mais recentemente o pessoal começou a chamar isso de sítio abásico. E aí esse sítio abásico, ele é reconhecido por uma outra enzima que se chama AP-endonuclease, que vê, mas aqui tem um DNA sem base nenhuma, aí corta lá, e aí depois a polimerase vem lá e completa, né? Bom, essa enzima vocês não vão ver nunca na vida e também não tem muita importância para vocês. Mas essa daqui, essa uracil DNA glicosidase, vocês não conheciam, mas eu vou apresentar para vocês. Muito bem. Enquanto a gente está conversando aqui, algumas citosinas do seu DNA, elas espontaneamente desaminaram. Elas perderam aquele grupo amino que elas têm para cima, e aí, se você tirar o grupo amino e trocar por uma dupla O, você transforma essa citosina num uracil, tá? Então, no nosso DNA, enquanto a gente está conversando aqui, numa frequência muito rara, as bases C, elas viram U, né? Uma baixa frequência. Aqui está representado o DNA aqui, né? Enquanto a gente estava conversando, esse G aqui virou U, tá? E aí, o U é amiguinho do T, né? Se for replicar aqui, vai entrar um A, né? Pareado com U. Então, tem que tirar esse U daí. A gente tem uma enzima chamada uracil DNA glicosidase, que quebra a ligação glicosídica entre isso aqui é uma forma de representar DNA também, onde tem o 3' o H aqui, desculpa, aqui o 1', o 3' está aqui, o 5' está aqui, grudado um 3' do outro. É um jeito de representar DNA bem exótico. Então, a base U está ligada aqui no 1', ela é arrancada pela uracil DNA glicosidase, gerando um sítio abásico, né? E aí a gente tem uma outra enzima chamada pendonuclease que corta aqui entre o 5' fosfato e o 3' OH desse para quebrar a cadeia. Depois vem uma polimerase e preenche aqui. O livro está errado. Não preenche só um aqui, não. A DNA polimerase preenche uns 10 aqui, 5, 10, né? Ela vai comendo o que está na frente e preenchendo atrás. Aí ela sai, a ligase liga, tá? Então esse aqui é um reparo. Esse reparo aqui é Nero-Eber. Vai lá, gente. Nero-Eber, esse reparo aqui, que aconteceu com o do nosso DNA. Tem U no DNA. Hã? Seria BER? Seria BER, é um Base Excision Repair, tá? Então, toda vez que você tem uma enzima específica para base, é o Base Excision Repair. E aqui está a excisão de nucleotídeos, né? E a formação de um patch de reparo. Patch, né? Patchwork. Patch é um remendo, né? Patchwork é você fazer uma colcha de retalhos. Excisão de nucleotídeos. Patch. Então, isso aí acontece, então, para todo tipo de lesão genérica
sei lá. Quem é que está fazendo esse barulho lindo aí? Você vai para Marte. Aí em Marte tem um composto lá que lesa o seu DNA. Não há problema. Você tem sistema de reparo para aquele composto estranhíssimo, que seria o Nucleotide Excision Repair. Então você pode ver aí que tem um sistema, né, nas bactérias do VR-ABC, a gente tem um sistema parecido, e a gente arranca um pedaço, a DNA polimerase sintetiza, né, aquele pedacinho, e a ligase liga. Os livros temem em mentir uma coisa aqui, que é o seguinte: a DNA polimerase, se ela pega esse pedaço aqui, um pedaço pequenininho, ela vem aqui e ela sai comendo esse cara que está aqui na frente também, entendeu? Ela vai polimerizando um, comendo um, polimerizando um, comendo um, polimerizando um, comendo um. Aí, quando ela sai para descansar, a DNA ligase olha e fala assim: nossa, DNA com DNA, que coisa linda, vou ligar. E liga. Tá? Então, na verdade, não é que nunca a DNA polimerase preenche e para. Claro que não. Ela tem uma atividade de Pac-Man e ela come um pedacinho aqui, aí ela sai. O cara, se ele fosse bom mesmo de desenho, ele teria desenhado isso aqui um pouquinho mais para cá, né? Ela veio, polimerizou, anda um pouquinho para cá, esse nick ele muda para cá, chama nick translation. Ele vem parar aqui e a ligase liga aqui, não aqui, não. Ela não vai parar aí, não. Beleza, mas assim, era mais para explicar que a gente, em 24 horas, elimina os nossos dímeros de pirimidina. Muito bem. Agora tem um aqui que é muito legal, que é o reparo de mismatch. Esse cara, ele viu ali na replicação do DNA. É raro, né? Vocês viram lá, a DNA polimerase erra uma vez em 10 milhões. Mas aí ela errou. Ela botou um T com um G, né? Nas nossas células, tem uma janela de oportunidade aí de uns 10 minutos, aonde você tem esse G com um T, e o sistema de mismatch, ele é doido, meu. Ele chega lá e ele sabe qual que era a fita pai e qual que é a fita filha. Que coisa louca. Então, ele vai lá e ele fala: não, estou vendo aqui um G com um T, esse G está numa fita mais velha. Então, eu vou me acoplar aqui com esse multi-S, com esse multi-L, com multi-H, eu vou cortar a fita oposta, vou fazer mais ou menos como um reparo e cisão de nucleotídeo, a DNA polimerase vai preencher, né? E aí eu reparei essa lesão, a ligase liga, né? Então, esses caras, multi-S, multi-L, multi-H, Escherichia coli, a gente tem também sistema parecido com esse, de eucarioto, mas tem também. E como é que esses caras sabem que o G está certo e o T está errado? Cara, muito fácil. O nosso DNA e o DNA de uma bactéria também, eles têm um padrão de metilação nas bases, né? Que não afeta em nada, não mutageniza nada, mas as nossas bases elas são metiladas, né? A citosina é metilada. Então, essas enzimas, elas têm mais ou menos 10 minutos para retirar o pedacinho de fita T, porque está até desenhado em azul, ele não estaria metilado ainda. Quando passam os 10 minutos que replicou, por aí vem uma metilase e ela fala assim: a fita de cima está metilada, então vou metilar de baixo, né? Perpetua o código da metilação. Mas nesse perpetuamento da metilação, tem uma janela de oportunidade aonde o sistema de mismatch repair atua e corrige. Ele nunca se engana, ele sempre sabe qual que é a fita pai e qual que é a fita filha, pelo padrão de metilação, entendeu? Então, esse é o famoso mismatch repair. Bonito, né? É ele que faz os erros da polimerase caírem para uma quantidade bem menor aqui, né? Muito bom.
Deixa eu só avisar aqui a galera aqui que estou dando uma aula aqui. Opa, estou dando aula remota aqui. Então, é o famoso mismatch repair. E aqui, eu queria que vocês reparassem aqui que esse DNA rosinha, ele está feito por uma repetição, né? CAG, 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 CAG. Quando a gente tem essas repetições no genoma, pode acontecer na hora que você vai fazer a replicação de que uma das fitas ela dá uma respirada e pareia desse jeito, fazendo uma verruguinha aqui, né? Aí a fita filha faz assim, e aí fica menor, né? Então, ou então pode ficar maior, como por exemplo, sei lá, você já replicou, aí faz uma verruga e replica de novo o pedaço. Então, essas repetições CAG, 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 elas têm uma tendência a mudar de tamanho. Elas podem mudar de tamanho, no nosso caso, e sempre as suas células estão se dividindo, né? Elas podem aumentar num ciclo celular, diminuir no próximo, aumentar num, diminuir no próximo, aumentar num, diminuir no próximo. Então, nunca essas repetições ficam do mesmo tamanho, elas vão aumentando, diminuindo, principalmente de geração para geração também. Seu filho pode ter uma repetição um pouquinho maior e tal. Mas tem um gene muito louco, a regulação dele, que é a huntingtina. Essa huntingtina, ela pode se expandir e ter 6 até 31 repetições desse CAG aí. Aí você ainda está normal. Por incrível que pareça, se por acaso essa repetição aumentar para 36 a 82 repetições, mesmo por azar mesmo, né? Você já brincou de tirar par ou ímpar, de repente uma pessoa tira 8 pares, bota, né, ganha 8 vezes seguidas. Então, esse caso assim, de aumentar muito para um lado, pode ir ocorrendo por acaso mesmo, e é claro que vai de geração para geração, às vezes tem uma tendência mais para ficar maior do que para ficar menor. E se você tiver expansão de 36 a 82, dá uma doença que é a síndrome de Huntington, né? Então, a síndrome de Huntington é causada por uma repetição no genoma inesperada, e aí gruda umas proteínas diferentes lá, e aí causa uma doença que é a síndrome de Huntington, né? Tem uma outra síndrome também que é ligada com repetições, que é a síndrome do X frágil. Acontece no cromossomo X e dá uma doença genética também. Então, assim, nosso sistema biológico, ele é biológico, né? Então ele tem regras e exceções, e às vezes uma dessas exceções acaba causando uma doencinha indesejável. Muito bom. Então, no finalzinho dessa aula aqui, a gente costuma falar de métodos de medir mutações, né? Existem métodos para ver se uma droga é cancerígena, né? Vamos citar um pouco. Por exemplo, você pega uma cultura de células, né? E você tripsiniza essas células, e aí você coloca no meio de cultura contendo 7% de agar. Aí você põe, as células crescem aderidas, né, numa camada, numa plaquinha. Você coloca essas células de mamífero, célula sua, no meio de cultura com esse agar. Quando ele endurece, as células não vão estar grudadas na superfície sólida, elas vão estar boiando, não, né? O gel endureceu e tem uma aqui, elas não têm ancoragem sólida. Então, uma célula normal não cresce. Se uma célula não tiver presa dele no meio, para poder se dividir assim, criar uma
uma capa por fora dela, assim, ela é uma matriz extracelular, ela não entra em divisão, ela precisa estar ancorada. Todavia, tumor não. Tumor consegue crescer, a gente chama crescimento em suspensão. Você coloca uma célula assim no agar, sem estar ancorada, uma célula normal não cresce, mas um tumor cresce, tá? Por que isso? Porque tumor, ele atravessa as suas artérias, suas veias, ele entra dentro dos tecidos e vai formando bolinhas, né? Então, isso é uma metodologia para você estudar se uma droga causa tumor, né? Uma célula, são testes de laboratório. Mas o teste mais comum é o chamado teste de Ames. O Ames, ele pegou uma salmonela que tinha uma mutação num gene de produção de histidina, tá? A salmonela do Ames, ela não cresce se você não der histidina para ela. Legal? Aí ele falou assim, vou botar 10 bilhões de salmonelas mutantes numa placa de Petri sem histidina, que é a da esquerda na letra A. E você está vendo ali que, pela mutação espontânea, cresceram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, umas 10 colônias cresceram lá. Tá? Então, nos 10 bilhões cresceram 10 mutantes. Esses mutantes, obviamente, são salmonelas onde houve uma mutação para o bem. A mutação corrigiu o defeito da biossíntese de histidina. Então, você tem umas poucas crescendo lá. Do lado direito, alguém cuspiu num pedaço de papel, né, num anelzinho de papel, e colocou ali. E o cuspe dessa pessoa é altamente mutagênico, porque ele fez um monte de salmonelas ali reverterem a mutação e crescerem na ausência de histidina. Tá? Então, isso aqui é um teste de mutagênico. Quanto maior ficar esse halo aqui, mais mutagênico o bagulho é. Tá? Porque então ele reverte a mutação da histidina 3. Isso aí foi inventado pelo Ames, é um dos testes mais ridículos antigos da existência. É claro que existem outros testes. Hoje em dia a gente coloca o DNA numa máquina e vê todas as lesões que aconteceram nele, né? Então hoje já é um negócio mais sofisticado. Mas está aí para a história de vocês o famoso teste de Ames, né? Beleza. Então, o que acontece? A gente viu aqui a matéria livresca, né? Que a gente estuda a partir de um livro. A gente viu as lesões no DNA, a gente viu os mecanismos de reparo Neher e Baer, a gente viu o reparo de mismatch, falou sobre as amplificações que acontecem naturalmente, algumas causam lesão, o teste de Ames e tal. Então, a gente hoje teve uma aula mais como aquelas primeiras, baseada em capítulo de livro. Isso está tudo no Stryer, eu peguei as figuras do Stryer, mas tem no Leninger também, tem em outros livros, e vocês podem estudar por aí. Agora, deixa eu ver aqui uma coisa que isso aí tem um pouquinho no livro, mas eu adicionei porque eu trabalhei eu fiz iniciação científica num laboratório de reparo de DNA. E aí eu acabei fazendo doutorado lá, mas aí eu já comecei a trabalhar com estrutura da cromatina. Eu via o efeito das lesões na estrutura da cromatina, o ciclo celular, um monte de coisa, mas os meus colegas de bancada trabalhavam ou com lesão com ultravioleta ou lesão com raio-x também, né? E a gente estudava muitas dessas síndromes aí. Ó, eu vou ficar devendo para vocês, para a próxima aula, o nome de uma cidade mineira estudada por um colega meu lá daquela época, o Carlos Menck, é um cientista famoso aí lá de São Paulo. O Carlos Menck estudou uma cidade, Minas Gerais, aonde tem várias mutações para câncer de pele, né? E ele caracterizou essas mutações
como sendo um Xeroderma pigmentosum. Tem muito casamento, como é que chama, consanguíneo, né, numa cidade pequena, e aí essa mutação acabou passando para muitos habitantes dessa pequena cidade mineira, que eu vou ficar devendo o nome dela para vocês, que o Carlos Menck estudou, se vocês puserem no Google aí, M-E-N-C-K, Menck, e Xeroderma, talvez vocês achem a cidade mineira. O Xeroderma pigmentosum, eu vou falar de 4 doenças aí em humanos que dão muito câncer, né? Então, o Xeroderma pigmentosum, ele é uma doença que dá tanto câncer de pele que a pessoa, você olha assim, a pessoa tem mais câncer de pele do que pessoa, né? Ele tem vários grupos de complementação, não se destina mais grupo de complementação na genética, né? Tem umas coisas que faz parte do conhecimento clássico da genética. Aí os professores mais novos só quer saber de genoma, sequenciamento, não sei o quê. Aí não fala desse negócio. Grupo de complementação é quando você tem um mutante, o outro mutante, aí você junta os 2 mutantes, ele fica selvagem, né? Por causa de quê? Porque esse mutante tem uma mutação em um gene, e esse aqui tem uma mutação no outro gene, mas são mutações recessivas. Quando você mistura os 2 caras, né, fica Azão Azinho, Bezão Bezinho, e o cara fica selvagem. Então, no caso da Xeroderma pigmentosa, se você pegar uma célula da pele crescida em cultura de um cara que é XPA e um outro cara que é XPB, e você fusionar as duas e tacar a luz ultravioleta, essa fusão de células vai falar assim, que beleza, vou reparar aqui, entendeu? O XPA tem um defeito de reparo, XPB tem outro defeito de reparo. Então, por muito tempo se sabia que são vários grupos de complementação. Aí, em camundongos, começou a se descobrir geneticamente qual era o gene defeituoso, e aí depois se descobriu no ser humano também qual é o gene defeituoso para cada XP. Então, XPA tem um defeito, XPB tem outro, tal, para lá. O defeito do Xeroderma pigmentosum é sempre fazer a incisão para o nucleotide excision repair. Então, tem uma proteína que localiza a distorção, a outra que cliva. Então, esses caras têm tudo letrinhas. Hoje a gente conhece o complexo XP e tal. Então, tem esse TF2H aí, que mais para frente vou falar hoje. E tem um XP que é um XP engraçado, é um XP variante, que quando se estudou molecularmente esse XP, ele não é que ele não conseguia fazer o reparo, ele conseguia, mas ele não conseguia fazer uma coisa muito louca, que era replicar um dímero de pirimidina enquanto ele estava lá. Tá? Isso é chamado reparo pós-replicação, que na verdade quer dizer, repara depois, deixa eu replicar primeiro. Então, por incrível que pareça, você passar a forquilha de replicação em cima de um dímero de pirimidina, mesmo que seja mutagênico, é melhor do que você ficar com a forquilha de replicação parada lá, porque isso pode causar uma quebra e pode causar um rearranjo cromossômico e dar mais câncer. Então, existe um mecanismo que se chama síntese translesão. Se você tomar sol, muitos dos seus dímeros de pirimidina vão ser passados por cima pela DNA polimerase. Ela tem um mecanismo que ela aceita uma mutação, mas ela passa em cima, tá? Porque, como eu falei para vocês, a mutação não é o problema é o rearranjo cromossômico, né? Então, é o XPV. Só porque eu tinha que falar que o XPV existe, né? Porque basicamente todos os outros XPs, os genes XPs, são defeitos de incisão do dímero de pirimidina. Mas pelo menos eu quero que vocês associem Xeroderma pigmentosum com luz ultravioleta. Beleza? Muito bem. Agora chegou a hora de eu rir de mim mesmo, né? Porque quando eu fui fazer iniciação científica, igual vocês,
o meu chefe me deu umas células que ele tinha recebido de um paciente que tinha ataxia telangiectasia. E ele me deu um projeto para eu descobrir o defeito da ataxia telangiectasia. Eu descobri umas coisas muito legais, eu até publiquei um artigo lá com o negócio que eu descobri. Mas, cara, 10 anos depois, ou mais, 15 anos depois de literatura, eu fui seguindo a literatura e eu descobri, eu não, né? As pessoas descobriram qual era o defeito da ataxia telangiectasia. Mas eu fiz os experimentos que eu posso contar para vocês aqui, lá enquanto eu era IC, que é o seguinte, a célula, ela tinha sensibilidade a raio-x. No nosso caso, sensibilidade a peróxido de hidrogênio, né? Eu tacava peróxido de hidrogênio, as células desse paciente, a gente trabalhava com a célula em cultura, eu nunca vi um paciente de ataxia telangiectasia. As células desse paciente morriam muito, não resistiam a uma concentração pequena de peróxido de hidrogênio, elas morriam. E aí, cara, nem fui eu que fiz esse resultado, foi um colega meu que estava trabalhando com peróxido de hidrogênio. Eu repeti também o resultado, meu chefe falou, repete aí para ver se é verdade. Os dois repetiram lá, 2IC. O reparo da lesão é absolutamente normal. Eu falei 4 horas, né, para reparar o Blondor. O reparo na ataxia telangiectasia demorava 4 horas. Eu falei, chefe, demora 4 horas para reparar igual controle. Caraca, mano, que coisa. Aí eu fiz o experimento lá e eu vi que ela não tinha bloqueio da síntese de DNA. A síntese de DNA corria solta. Isso eu cheguei a fazer, mas não descobri mais nada, não. Aí o defeito dessa ataxia telangiectasia não é reparar DNA. Ela repara DNA lindamente, mas ela tem muito câncer porque ela replica DNA lesado. Se lesa o DNA de uma ataxia telangiectasia com peróxido de hidrogênio, né, que é da própria respiração, vocês aprenderam que causa, essa célula ela tem defeito naquele mecanismo que eu expliquei, o mecanismo de checkpoint. Tá? Ela tem a lesão, ela não para, e ela vai replicar o DNA contendo lesão, e ela vai fazer mitose com o DNA contendo lesão. Então, ela gera rearranjos cromossômicos e causa câncer. Então, o paciente de ataxia telangiectasia, ele até morre mais cedo por causa disso, mas ele tem muito câncer, porque ele se atreve a replicar o DNA lesado, mas o reparo dele é normal. Reparo normal, checkpoint afetado, se ferrou. Câncer e morre, assim, jovem, tá? Essa é a síndrome da ataxia telangiectasia. E eu vou mostrar para vocês o slide que conta tudo sobre ciclo celular e câncer. E aí vou colocar uma aulinha gravada, porque é muito detalhe, essa hora da noite, aí vocês vão ficar cansados. Deixa eu falar de mais essas 2 síndromes aí. Tem uma síndrome chamada de Cockayne, né? Porque dizem que quem tem a síndrome parece que consumiu cocaína mesmo. Então, tem esse nome aí. Mas ela tem sensibilidade à luz ultravioleta e também espécies ativas de oxigênio. Então, ela lembra o xeroderma pigmentosum lá de cima e lembra a ataxia telangiectasia lá. Então, é a síndrome de Cockayne. A síndrome de Cockayne, ela começa a se manifestar no feto já, né? E eu nunca vi um feto saindo para tomar sol, né? Então, parece que a lesão mais importante dessa síndrome é uma oxidação de uma guanina, 8-oxoguanina. Ocorre essa lesão e essa lesão acaba dando câncer e parece um pouco o XP, só que tem manifestação já fetal, então não é por causa de luz UV, é reparo de 8-oxoguanina e tal. E o defeito foi estudado e revelou uma coisa muito linda. É um defeito num reparo acoplado à transcrição. Eu falei para vocês que o dímero de pirimidina, da luz ultravioleta,
demora 24 horas para ser eliminado. Mas eu menti. Isso é no genoma como um todo. Em alguma região onde a RNA polimerase está transcrevendo, demora menos de 1 a 2 horas. Tá? Em 1 hora e meia, 2 horas, está tudo reparado, os genes. Então, você vai lá tomar sol, as regiões importantes do seu genoma, elas são reparadas em menos de 2 horas. Tá? É o Transcription Coupled Repair, reparo acoplado à transcrição. O que acontece? A RNA polimerase, ela está transcrevendo. Aí tem um dímero de pirimidina, a RNA polimerase, ela entala nesse dímero de pirimidina e ela chama os complexos de reparo. Mas antes dela chamar o complexo de reparo, tem 2 proteínas, CSPA e CSPB, que empurram ela para trás, né? E chamam o complexo de reparo para reparar essa lesão. Não é legal isso aí? A RNA polimerase fica passeando nos nossos genes, né, ativos, e aí ela entala na lesão, tem 2 proteínas, a proteína A e a proteína B, que empurram ela para trás e chamam o complexo de reparo, requisitam o complexo de reparo. O reparo vai lá e repara especialmente ali. Então, é um tratamento especial, né? As lesões que caem aonde a RNA polimerase está passando são reparadas em 1 hora, 2 horas, tá? E esse é um reparo que é exclusivo dessas regiões. E é um reparo muito importante, porque quem não tem isso tem essa síndrome de Cockayne, né? O fenótipo é lesão em DNA e câncer, e a explicação molecular é que eles não têm, esses pacientes não têm o reparo acoplado à transcrição. Ou seja, o reparo na síndrome de Cockayne, para luz UV, demora 24 horas, mas para os genes que estão ativos também demora 24 horas, e isso não é bom, isso causa câncer. O defeito dela, da síndrome de Cockayne, é não fazer o reparo exclusivo de transcrição. E agora, não tem muita explicação isso, mas o defeito de mismatch repair, ele é sempre encontrado em câncer coloretal não poliposo. Então, o câncer coloretal, às vezes, quando você tem defeito no reparo de mismatch, faz com que aquelas células não tenham esse reparo e acabem acumulando mutações e gerando câncer coloretal. Então, aí foi um exemplo para vocês. Eu acho que isso tem no Strayer também, de 4 síndromes que afetam os mecanismos de reparo. Na verdade, a ataxia telangiectasia afeta o sistema de checkpoint, né? O reparo dela é normal, né? E isso causa doenças genéticas famosas. Xeroderma pigmentosum, um biólogo tem que saber. Vocês vão ter que ensinar o que é um Xeroderma pigmentosum lá no ciclo básico, onde você quer que vocês deem aula, vocês vão ter que ensinar esse Xeroderma pigmentosum, dímero de pirimidina, lesão produzida por UV, né? Então, lá você pode ensinar que é timina com timina, que beleza, né? E então, esses são as síndromes. Alguma pergunta aí, por enquanto, sobre essas síndromes? Que eu vou mudar de assunto, vou dar só uma palhinha agora, para depois eu vou pôr uma aula gravada para vocês aprenderem mais sobre a P53. Alguma perguntinha por enquanto? Não? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Olha, tem 2 pessoas aqui que sumiram. Estou pedindo para ingressar agora. Muito bem, senhoras e senhores. Ninguém fala comigo. Vamos lá, então. Agora eu vou contar para vocês uma coisa que eu demoraria um curso de bacharelado inteiro para contar direito, mas eu vou contar mais ou menos, né?
Na minha apresentação, eu vou contar para vocês o, o entendimento do câncer, e a gente teve uns 10 anos de literatura onde a gente achava que a gente ia entender o câncer entendendo como que você cultivava uma célula em laboratório com um soro fetal. O que que o soro fetal faz que faz uma célula proliferar? Na verdade, a gente não entendeu o câncer com isso. Eu vou contar por quê na nossa gravação. Depois a gente teve uns 10 anos de literatura onde os cientistas viraram caçador de galinha, porque um cientista pegou um tumor de galinha e ele viu que tinha um vírus lá, né? Beleza, um vírus. Ele falou, cara, esse vírus pode estar causando tumor. Beleza. Quando ele sequenciou, ou sequenciar naquela época era tão difícil que ele penou para sequenciar aquele vírus. Mas quando ele sequenciou aquele vírus, ele viu que o vírus tinha um gene a mais, né? E ele falou, cara, então esse gene é o responsável por causar o tumor na galinha. Quando ele foi estudar aquele gene ali, meu amigo, aquele gene era um gene da galinha que o vírus roubou, tá? Então, era um retrovírus, ele se insere no genoma da galinha, quando ele sai, ele leva um gene da galinha, e aí ele pega esse gene, e esse gene faz parte dele agora. Quando ele infecta uma outra galinha, esse gene aí, sabe o que ele faz? Ativa a proliferação celular. Por que ele ativa a proliferação celular? Porque é muito legal para um vírus entrar numa célula e a célula começar a proliferar, porque ela produz proteína, nucleotídeo, vitamina, um monte de coisa, né? Então, isso acabou sendo uma vantagem evolutiva para esses vírus. 10 anos de estudo, e esses genes a mais que eram roubados, eles são chamados de oncogenes. Então, meu amigo, 10 anos de literatura, neguinho descobrindo oncogene. Cada galinha que você pegava era um tumor que tinha um vírus, que tinha um gene a mais, e era um gene celular que foi roubado para funcionar em função do próprio vírus, e causava proliferação celular desorganizada. Eu vou contar umas histórias a mais sobre isso na gravação. Agora, a parte mais crucial de a gente entender o câncer foi contribuída por um grupo inglês que trabalhava com leveduras e um grupo americano da Califórnia, de San Diego, que trabalhava com xenopus. Xenopus é uma rã muito usada na biologia. Então, a galera que trabalhava com levedura e a galera que trabalhava com rã descobriu o relógio que controla o ciclo celular. Aqui está representado em roxinho ali a fase G1, que é o início do ciclo celular, a fase S, que está em vermelho, que é a parte do ciclo celular aonde você vai duplicar o material genético, tá? É feito numa fase específica, duplica o material genético. Aí depois você vai fazer a fase G2 e aí você vai fazer a mitose. Os eventos visíveis mesmo são a fase S, que é a parte da duplicação. Se você der um material radioativo lá, um nucleotídeo radioativo vai incorporar, você faz uma autorradiografia, vê, essa célula está em fase S e tal. E a mitose você vê no microscópio, né? Porque a célula ela destaca do fundo assim para poder se dividir, ela fica redondinha. Então, a fase S e a fase M são as fases conspícuas, né, que você consegue ver. Entre as duas tem uma coisa chamada gap, em inglês gap, vão, né? Devia ser vão 1 e vão 2, né, em português, mas a gente chama de G1 e G2, que são os gaps. Na verdade, durante a primeira metade de G1, a célula está pensando se ela vai duplicar ou não. E aí ela ativa o ciclo celular. Passou daquela parte ali,
aonde tem aquela parte branca de G1, a célula já está comprometida a fazer a divisão. Ela vai caminhar G1, S, G2, M, dividiu em duas, e aí ela vai parar. Se tiver um soro fetal, por exemplo, no meio de cultura, vai renovar o compromisso para dividir, né? Então, vai dividir de novo em mitose. Aí, tem soro fetal? Tem. Então, vai dividir. Eu vou explicar para vocês o que o soro fetal tem a ver com o controle de G1, no slide gravado. Não tem o caso aqui. Vou explicar que, nesse controle da proliferação, muitas proteínas elas podem ser roubadas pelos retrovírus e transformadas em oncogenes. Um oncogene nada mais é do que um gene que está regulando isso, que o retrovírus roubou e faz esse gene funcionar a favor da proliferação da célula para o vírus se beneficiar, né? E eu vou ensinar para vocês também na gravação que esse ciclo celular ele é controlado por umas proteínas que já eram muito famosas antes do trabalho de RAM e do trabalho de levedura, que são as ciclinas. Então, tem uma ciclina que atua aqui no começo de G1. Tem uma outra que trabalha aqui no fim de G1. Tem uma que é patrocinadora da fase S. E tem uma ciclina que é patrocinadora da mitose. Todas essas ciclinas, elas aparecem e somem. Galera, antes desses trabalhos de RAM e levedura, já conhecia essas tais ciclinas. Então, já olhava para elas e falava assim, cara, esses negócios são importantes, porque elas controlam a época do ciclo celular, controlam o relógio, né? Elas fazem acontecer isso, depois isso, depois isso, depois isso. Então, essas ciclinas devem controlar uns negócios muito loucos, né? Eu vou contar uma história para vocês que as ciclinas, elas foram pesquisadas, todas as ciclinas que estão aqui, e elas interagem com uma CDK, que é Cyclin Dependent Kinase, uma quinase que depende da ciclina. É igual a dupla sertanejo, né? Maiara e Maraísa. Então, um faz primeira voz, outro faz segunda voz. Então, sempre que você tem uma ciclina, você tem uma Cyclin Dependent Kinase, uma CDK, junto. E a CDK vai fosforilar as coisas para fazer acontecer. Aqui você tem ciclina com CDK, que é a quinase, ciclina com CDK, e aqui também você tem ciclina com CDK. Beleza? Alguma pergunta sobre ciclinas e CDKs? Cri? Então? Não? Tem alguém aí? Eu tô. Tem, mas sem dúvida. Sem dúvida por enquanto. Ciclinas e CDKs. Eu não vou contar a história toda aqui, vou contar ela gravada, vocês vão ver, que vocês veem melhor. Mas eu vou contar para vocês a história de uma proteína chamada P53. Vergonha o biólogo não saber o que é uma P53, pelo amor de Deus. Eu vou contar a história de verdade, tá? Às vezes no livro conta simplificado. Essa proteína P53 é um exemplo para biologia molecular muito interessante. Ela, como toda proteína, tem o gene, faz o RNA, faz a proteína está lá, tá? Esse gene, juro para vocês, ele está constantemente fazendo o RNA, que faz a proteína está lá, tá? É um gene, vamos chamar, constitutivo. Ele está o tempo todo nas nossas células produzindo P53. Beleza. Só que aí tem uma amiguinha muito ruim da P53, que é uma proteína chamada MDM2. A P53 está lá no citoplasma, de boa, a MDM2 gruda nela e leva ela para um lugarzinho na célula que tem uma tampinha. Vamos entrar ali naquele lugarzinho, e aí ela entra nesse lugarzinho que tem uma tampinha, e essa tampinha é o proteasoma, ele vai degradar a P53. Então, é um gene curiosíssimo para a biologia, existem vários genes que são assim. A proteína P53 ela é feita o tempo todo e degradada, feita e degradada, feita e degradada, feita e degradada,
tá? É normal. A sua célula está degradando P53 via MDM2 o tempo todo. Então, vamos fazer mais P53. Aí a MDM2 vai lá e degrada ela. O tempo todo é assim, tá? Se você olha o RNA da P53, alto. Se você olha a proteína com anticorpo, 0. Você não enxerga P53. Por que que é assim? Porque aí, quando ocorre uma lesão em DNA, uma molécula, né, uma enzima, reconhece essa lesão, reconhece a distorção no DNA. Essa molécula aí, o meu orientador de iniciação científica queria que eu descobrisse ela. Na época nem biomol tinha, nem clonagem tinha quando eu fiz iniciação científica. Ele queria que eu descobrisse isso aqui. Claro que não dava, mas eu acompanhei a história. Então, tem uma enzima que vai reconhecer essa lesão aí, e é a quinase, é uma sinase, né? Ela vai fosforilar uns trem aqui, e ela é defeituosa na ataxia telangiectasia. Então, essa sinase, ela ganha o nome de ATM, né? Porque é de ataxia telangiectasia molecule, né? Ela é defeituosa na ataxia telangiectasia. Aqui vocês vão ver ela fazendo o papel dela, tá? Então, ela vem lá, essa molécula chamada ATM, ela reconhece a distorção no DNA, na célula da ataxia telangiectasia, ela está defeituosa, mas no selvagem ela está aqui. Ela vai aqui e ela fosforila a P53. A fosforilação evita que a P53 grude na MDM2. Então, imediatamente a sua célula, não demora 1 minuto, a galera mediu, não demora 1 minuto para a P53 estar fosforilada e todas as moléculas de P53 estão fosforiladas e elas aparecem agora como proteína, né? Ela estava sendo degradada, tem a lesão no DNA, P53 aparece ali fosforilado. Eu podia estar matando, eu podia estar roubando, eu podia dizer que a fosforilação em P53 já ativa ela, mas não é verdade. Ela é reconhecida por uma proteína famosa em quem trabalha com estudos de câncer e tal, que é chamada P300, e a P300 acetila a P53. E a P53 fosforilada e acetilada, ela é um fator de transcrição. Ela vai para o DNA, né? E ela ativa a transcrição de genes, né? O gene mais famoso que ela ativa é uma proteína P21, né? A gente conhece ela por P21, P21-AF, mas P21. E essa P21, ela faz um papel crucial no checkpoint. Então, vocês estão vendo lá, a ataxia telangiectasia lá não tem essa molécula, então não consegue fazer isso. Mas nós temos, então, a gente fosforila a P53, acetila a P53, ela vai para o núcleo e produz a P21. Eu vou contar mais detalhes sobre ciclinas e CDKs, mas olha o papel da P21. Ela é um inibidor genérico das ciclinas e CDKs. Se eu bloquear ciclinas e CDKs, meu ciclo celular não anda, entendeu? Então, enquanto tiver lesão, nada de ter replicação de DNA. Nada de ter mitose, entendeu? Então, essa proteína P53, ela é extremamente importante e ela é chamada de anti-oncogene, porque ela, né, controla o câncer negativamente. Então, através da produção de P21, ela bloqueia o ciclo celular enquanto tiver lesão. Tá? Então, hoje vocês aprenderam que tem lesão em DNA o tempo todo, aprenderam que tem mecanismo de reparo e não iam aprender isso no livro, não iam. O reparo não é a coisa mais legal, o problema é o checkpoint, né? Isso que vocês estão vendo aí é um mecanismo de checkpoint mais famoso produzido pela P53. A P53, ativando o P21, bloqueia o ciclo celular. E eu conto para vocês, metade dos cânceres que a gente tem, a P53 está defeituosa, ela não consegue fazer isso. Então, você tem replicação e mitose ocorrendo na ausência de bloqueio do ciclo celular
Isso causa os rearranjos cromossômicos, que eu falei que os cariótipos são tudo fodidos lá no câncer, e o rearranjo causa uma desregulação horrível, e aí a célula começa a entrar em processo de metástase e tudo mais. Tá? Então, basicamente, para você entender câncer, você tem que entender ciclina e CDK, e você tem que entender o mecanismo de checkpoint. Tá? Quando eu for mostrar para vocês na gravação, eu vou mostrar uma outra proteína que também é considerada anti-oncogene, que é a proteína do retinoblastoma. Se você não tiver a proteína do retinoblastoma, a célula também fica descontrolada. Mas para isso eu tenho que explicar tanta coisa que eu vou deixar para a minha gravação. Vou ficar aqui com o mecanismo de checkpoint. O mecanismo de checkpoint elimina a lesão? Não. Enquanto a lesão está presente, ele bloqueia a ciclina CDK e bloqueia o ciclo celular. Compreendido, senhores, qual que é o problema do câncer? Acho que acabou aqui. Você pode explicar, eu perdi ali na parte de como que ele identifica o erro para o P53 ficar fosforilado? Pode explicar essa parte? Essa molécula chamada ATM aqui, como que ela reconhece, eu não conheço detalhes muito fortes, não. Mas a lesão, eu não representei na minha animação aqui, mas o DNA fica torto, né? E essa ATM, ela consegue reconhecer esse DNA torto e ela fosforila P53. Ela gruda no DNA torto, né? É uma enzima chamada ATM e ela fosforila P53, tá? Essa molécula, ela está lesada na síndrome da ataxia telangiectasia. É uma síndrome onde o reparo de lesão é normal, mas a célula se atreve a replicar DNA lesado. Por que ela se atreve a replicar DNA lesado? Porque ela não tem essa ATM aí. Ela não consegue fosforilar P53. Então, a ATM, ela reconhece distorções na hélice de DNA. Eu vou até dar uma estudada para ver se já saiu alguma coisa de como que ela reconhece isso, e aí ela fosforila a P53 quando ela está ativada, tá? Então, o mecanismo molecular de como que ela reconhece e como que é ativado o domínio quinase dela, eu não cheguei a estudar a fundo, porque também na época que eu estudei não tinha ainda não. Vou dar uma pesquisada para saber se a galera já sabe como que a ATM reconhece o DNA lesado, tá? Mas a função disso tudo é bloquear o ciclo celular. Ok, obrigado. Isso. Mais alguma pergunta, senhoras e senhores? Por enquanto não, né? Então tá. Eu vou deixar para mostrar os outros slides para vocês depois, mas eu vou perguntar nos meu teste semanal para que serve o P53, se o mecanismo de checkpoint repara o DNA ou não, né? Então, com certeza não repara. Ele está envolvido no bloqueio do ciclo celular. E por que isso é muito importante? Para evitar os rearranjos cromossômicos, porque não tem câncer com cariótipo bonitinho, tá? Pode pegar qualquer câncer que você quiser, faz o cariótipo, vai estar tudo zoado, tá? É uma evolução acelerada que a gente tem no câncer, que faz a célula deixar de respeitar todos os mecanismos de controle do tecido para proliferar direitinho e acaba proliferando sem ordem nenhuma, tá bom? Vou contar a história dos oncogenes na apresentação, mas o importante é que a galera que estudou o soro fetal, como que ele controla a divisão, não entendeu o câncer. A galera que estudou os oncogenes, todos, não entendeu o câncer. Quem entendeu o câncer mesmo foi quem estudou as ciclinas e CDKs, porque elas controlam o ciclo celular. E aí, logo depois, vieram esses trabalhos mostrando que a P53 é importantíssima no mecanismo de checkpoint por bloquear ciclinas e CDKs. Tá? Isso aqui merece um curso de bacharelado de controle de proliferação celular, onde a gente estuda o soro fetal ativando a proliferação, onde a gente estuda os oncogenes, onde a gente estuda ciclinas e CDKs,
E alguém me perguntou na aula passada, né? Não foi aí, foi numa aula que eu dei, numa palestra aí que eu dei numa escola. Vou até mostrar essa palestra para vocês. No Cefet, na verdade. A galera me perguntou como é que estava a cura do câncer, né? E existem muitas drogas que já estão em fase 3 para atuar nas ciclinas e CDKs, né? Porque cada tecido, cada tipo de câncer tem um controle via ciclina CDK característico. Então, já existem essas drogas bem sofisticadas que vão atuar nesses mecanismos de checkpoint aí, para tentar matar a célula que não tem o mecanismo correto. E a grande dificuldade, que não é mais uma dificuldade, é que cada câncer vai ter um defeitinho nesse relógio, tá? Cada câncer, cada tecido, cada tipo de câncer vai ter um defeitinho específico. Mas isso não é mais problema no mundo de hoje, porque já está se chegando a sequenciamento do genoma por $1.000, né? E às vezes muito mais barato ainda é você sequenciar só a parte que é traduzida, né? Então, assim, a cura do câncer vai envolver isso que eu estou ensinando para vocês hoje, que é o controle do relógio, e vai envolver medicina personalizada. Eu vou ter que saber exatamente onde é o erro para dar aquela droga, tá? Então, vai ser muito específico e vai envolver as ciclinas e CDKs, com certeza, tá? Então, basicamente, é assim que está evoluindo as terapias anticâncer mais sofisticadas e estão ainda em desenvolvimento. É isso aí, senhoras e senhores. Então, vamos parando aqui a nossa gravação. Parar a gravação.